Vamos começar a nossa EBD dessa manhã. Faz o seguinte, fica de pé, vamos orar. A lição de hoje é fundamental para o entendimento. Estamos começando ali com as irmãs. O problema de hoje é ser Dia das Mães, né? As mães merecem todo o carinho do mundo, mas alguns irmãos ficam com as suas mães em casa e almoçam com ela e aí não vêm na EBD. Só que a aula de hoje ela é importantíssima, porque eu vou dar a vocês o subsídio técnico de onde a igreja estabeleceu a norma, o dogma da Trindade. Vocês vão ter aí o documento nas mãos, a noção, o entendimento, para a gente dar prosseguimento a esse estudo. Na semana que vem continuo me aprofundando nesse assunto. Não é um assunto para se esgotar rápido, não. Amém? É uma das situações mais, digamos assim, sensíveis do Evangelho, é justamente o dogma da Trindade. É mais fácil tocar em outros assuntos que nesse, não é? Muita gente se escandaliza, fecha coração, porque não quer nem discutir. Já estabeleceu no coração dele que a Trindade acabou. Então, eu tenho que dar a vocês subsídios concretos, não tendenciosos. Amém? A gente vai julgar aqui juntos. Eu não quero fazer a cabeça de ninguém. Quem faz a cabeça da gente é o Espírito Santo de Deus. Só vou mostrar a verdade histórica, onde começou esse sistema do dogma da Trindade. Amém? Vamos orar então a Deus. A lição não é longa, tem poucos slides, poucos documentos para a gente analisar. Daqui a pouquinho a gente está terminando. Pedir a Deus que nos abençoe. Pai, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Nós te adoramos, Senhor. Te reverenciamos nessa manhã, porque o Senhor nos deu a graça de mais um dia na caminhada nessa terra. Obrigado, Senhor, que a tua mão esteja sobre cada um dos teus servos. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão vindo para cá se juntarem a nós, aqueles que vão ser alcançados através dessa ministração nas suas casas, que todos sejamos envolvidos pela tua mão poderosa. Guarda os teus filhos, Senhor. Abençoa agora o nosso entendimento. O assunto que estudamos é sério, compromete, Senhor, a caminhada de muitos. Então, em nome de Jesus, possamos tratar com toda a seriedade, com todo o zelo, a tua verdade comparada com a teologia dos homens. Em nome de Jesus. Nos abençoa, que o Espírito da verdade nos conduza a toda a verdade. Em teu nome e em nome do teu Filho Jesus nós clamamos. Amém e amém. Amém, povo santo. Por sentar, vamos lá. Muito bem, lição 7. Constantino, Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, dogma da Trindade. Colossenses capítulo 2, verso 8, é o texto de abertura aqui, ó, que fica abaixo dessa imagem aí. Lá de cá você pode ver aqui a face, né, em pedra de Constantino, imperador romano, e aqui dois bispos saindo na mão aqui brigando. Irmãos, essa ilustração, ela expressa bem o que aconteceu naquela época. Sugestivo. Tem dois bispos aqui saindo na mão aqui, ó. Isso aconteceu, viu, irmãos? Houve partidarismo, houve cisma, houve briga literal do povo, tudo por causa do dogma. Então vamos ler o primeiro texto aqui, Colossenses 2,8, vamos lá? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muito interessante aqui, ó, o verbo enredar, é prender com a rede, igual o Valério faz lá com os peixes lá, joga a rede no mar e puxa, vem preso. Ninguém vos venha prender com filosofia. Olha aqui, ó, o apóstolo Paulo já falava dessa questão de comparar a fé com a filosofia, que era muito forte naquela época, né? A filosofia greco-romana. Havia muitos filósofos, e tudo começou nesse tempo aí, até antes. Então, Paulo está falando, cuidado
para você não sair de Cristo, que é a verdade, e ser enredado com filosofia que é conforme os homens, conforme o mundo. Então, uma oposição entre a verdade de Cristo e a filosofia do mundo, dos homens. Então, nós vamos ver isso aqui acontecer. Vamos lá, vamos para mim, por favor. Na lição anterior, vimos como o bispo Tertuliano compreendeu e defendeu a ideia de um único Deus em três pessoas distintas. Nós vimos que Tertuliano, ainda no terceiro século, já tinha inventado que Deus é três pessoas. Então não foi necessariamente no quarto século que surgiu essa ideia. Já estava sendo cozinhada, digamos assim, temperada, a ideia de um Deus em três pessoas distintas, o que não era visto pela igreja primitiva até o segundo século depois de Cristo. Ainda que não visse o Filho da mesma posição do Pai e não tenha se apoiado em textos bíblicos para explicar a pessoa do Espírito Santo, seus conceitos passaram a ser considerados dignos de aceitação. Para os discípulos apóstolos, a unção é o Espírito do Pai e do Filho, Verbo. Então vamos lá, vamos de novo confrontar o que era até o tempo da igreja primitiva com o que passou a ser depois disso. Certo? Então, nossos irmãos da igreja primitiva e antes deles, os apóstolos de Cristo, que está no seu evangelho, não contempla uma terceira pessoa chamada Espírito Santo. Não contempla, não existe isso. O apóstolo Paulo é o maior, digamos assim, teólogo dentre todos os apóstolos, o mais culto, o que recebeu revelações diretas do próprio Senhor Jesus glorificado. As cartas dele são as mais profundas. O próprio apóstolo Pedro diz que os incultos torciam as palavras de Paulo, porque era muito complicada a palavra de Paulo. Então o apóstolo Paulo, o mais elevado dos apóstolos, o mais culto, que foi mais profundo, ele nunca adorou a terceira pessoa de uma suposta trindade. Isso é uma prova fácil de observar na Bíblia. É só ver a introdução das cartas de Paulo, todas elas. É só olhar lá 1 Coríntios, Romanos, Gálatas. Paulo sempre adora no começo das suas cartas. Aquela introdução, o cabeçalho das cartas, é uma adoração ao nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre introduz assim, ele adora o Pai e adora Jesus Cristo. Você não vai ver uma menção sequer a ele falar ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Senhor Santo Espírito. Não existe na tua Bíblia isso, em lugar nenhum. Em lugar nenhum se reverencia o Espírito Santo como uma terceira pessoa divina. Não existe, simplesmente não existe. E os nossos irmãos da igreja primitiva também não criam assim. Assertivamente dizer, existe o Espírito Santo, é óbvio. Falar que existe o Espírito Santo é óbvio. Que existe o Pai, que existe o Filho, também é óbvio. E tem o Espírito Santo. O problema está em dizer que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Esse é o problema. Como é que diziam os nossos irmãos primitivos? Irineu de Lyon, aqui, ó. O maior teólogo para mim, depois do apóstolo Paulo, é Irineu de Lyon. No segundo século, ano 180. Essa é a visão primitiva. O nome de Cristo, com efeito, indica alguém que ungiu. A palavra Cristo no grego, Messias no hebraico, quer dizer ungido. Então alguém ungiu. Aquele que foi ungido e a própria unção. Quem ungiu é o Pai. Olha aqui, ó. Ele identifica aqui. Se Jesus é o ungido, quem o ungiu? O Pai. Não é? Nas figuras humanas que você vê na Bíblia, por exemplo, Davi recebeu, se eu não me engano, 3 vezes a unção sobre ele. A unção era feita com óleo, azeite batido, azeite virgem. Se pegava assim com um chifre de carneiro, enchia assim o chifre oco de carneiro com azeite. E aconteceu com Davi quando tinha 17 anos.
Deus separou Davi quando ele era um adolescente, voltando lá do pastoreio de ovelhas. Não escolheu nenhum dos irmãos mais velhos de Davi. Samuel foi direcionado pelo Espírito a ungir aquele rapazinho de 17 anos, ruivinho, que Davi era ruivo, cabelo avermelhado. E aí pegou aquele corno de chifre de carneiro, cheio de óleo, e derramou aquele óleo na cabeça do jovem Davi. Depois, aos 40 anos, se eu não me engano, Davi foi ungido de novo. E uma terceira vez, quando ele assumiu o reino todo. Então, quem é ungido, foi ungido por alguém. No caso de Davi, foi por Samuel. Mas no caso de Jesus, ele não é o ungido. Quem ungiu foi o Pai. É simples assim. Quem foi ungido é o Filho. O Pai ungiu o Filho, que o foi no Espírito, que é a unção. O que o Pai usou para ungir o Filho? O Espírito, a sua unção. Agora não chama mais de pessoa, nem pai nem filho, é a unção. A unção. Como na cabeça de Davi caiu a unção, que era o azeite. O azeite não é um ser, pessoal, nunca foi. Deus pega do seu Espírito e coloca sobre o seu Filho. Unge o seu Filho. Quando é que Jesus recebeu a plenitude da unção? Quando é? Vocês sabem disso. No batismo nas águas. Quando veio sobre ele a plenitude. Amém? E aí ele passou a ser cheio da plenitude do Espírito de Deus. Correto? Veja bem, é muito claro, é muito objetivo. Não se chama que o Pai ungiu o Filho como a terceira pessoa, Espírito Santo. Se diz, o Pai ungiu o Filho com a unção. A unção é o Espírito Santo. Está claro aqui? Como diz o verbo pela boca de Isaías. Ele vai citar a passagem bíblica. O Espírito de quem? De Deus o Pai está sobre mim. Porque me ungiu, é o Messias da primeira pessoa, indicando ao mesmo tempo o Pai que ungiu, o Filho que foi ungido e a unção que é o Espírito de Deus. Qual foi o Espírito que Deus usou para ungir o Messias? O Espírito do próprio Pai. Espírito de Deus. Tranquilo, irmãos? Não é tranquilo isso aí? Se não tivesse inventado a Trindade, lá no 3º para o 4º século, todo mundo entenderia isso com maior tranquilidade. O problema é que esse dogma foi criado muito lá atrás. Então já tem mais de 1.700 anos que essa ideia está correndo no mundo. Passa geração, entra geração, nasce ser humano. E 1.700 anos é muito tempo, irmãos. É muito tempo. Pra vocês terem uma noção, a reforma protestante tem quanto tempo? 500 anos. Né? Viemos de Lutero para cá, são 500 anos só. Esse dogma está na Terra há 1.700 anos. 17 séculos. Por isso a nossa dificuldade, quando nós vamos abordar os nossos irmãos em Cristo, para mostrar o que está escrito. E eles aí lutam com unhas e dentes para defender o dogma. Porque o dogma foi passado a eles logo na infância da fé. E eles assumiram o dogma. E agora é difícil tirar o dogma. Já está lá, já entrou, já se enraizou. Ainda que ninguém explique como é que funciona isso. Como é que é um Deus, é um mistério. Como é que é um Deus 3 em 1? Quando ninguém sabe explicar, diz a palavrinha mágica, mistério. Diga, minha irmã. Não. Por que não influencia? Porque a palavra de Deus diz que ele só cobra aquilo que dá. Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Enquanto a pessoa não é esclarecida, ela tem isenção por ser ignorante. Se ela for confrontada e esclarecida, aí ela vai ter que optar. Quer continuar na ignorância ou quer a verdade de Deus? Então, muitos dos nossos irmãos, olha, 1.700 anos, é muito tempo. Então, Lutero era trinitariano? Sim. John Hus era trinitariano? Era. Todos os reformados eram trinitarianos? Eram. Todos os irmãos fiéis que deram a vida pelo Evangelho eram trinitarianos? Eram. Eram católicos, né?
Eram católicos romanos, já vieram do catolicismo, já trazendo dogma na bagagem. Como é que vamos condenar esses irmãos? Não tem como. Era o que eles tinham na época, no século XVI. E até hoje assim, quantos cristãos fiéis serviram a Jesus com toda a força, fizeram milagres pelo Espírito Santo, mas tinham na ideia um Deus triuno. Hoje, 99% de todos os cristãos... Eu não sei nem se é 92%, eu acho que de repente tem mais. Até mais, é quase 99,9%. Se alguém chamar alguém para fazer o seminário e comentar isso, ele não vem mais. Eu seria assim. Exatamente, a irmã Nena era trinitariana de pé roxo. E acabou. E ninguém discute. É como se a igreja romana criou um negócio, irmãos, que eu acho fantástico, a genialidade. Eles criaram um dogma e botaram uma redoma em volta do dogma de mistério e colocaram num pedestal mais alto da fé cristã. Para a Igreja Católica Romana, o mistério da Trindade é o mais elevado de qualquer ideia, concepção de fé. Não existe nada mais importante para a Igreja Católica do que a Trindade. Nada. Nem a redenção, nem nada. É a Trindade. Eles falam isso no catecismo oficial deles. O dogma da Trindade é o ponto central da fé. Para mim, o ponto central da fé é Cristo. E o reino. O reino é central na Bíblia. Mas para a Igreja Católica não é o reino, nem a pessoa de Cristo. É o dogma da Trindade. Olha como é que eles inventaram algo tão espertamente elevado que ninguém pode nem tocar, nem falar, nem questionar. Se questionar é herege. Não pensem, aceitem. Não questione, engula. Não raciocine biblicamente. Seja um com o dogma. Se você não é um com o dogma, você é herege. Vou mostrar isso para vocês. Quando eles criaram o dogma, eles colocaram no artigo já a punição para quem não aceitasse. Diga, amado. Todo mundo, eu também. Os questionamentos que eu tinha, eu sou questionadora. Sim. E eu orava ao Senhor, a sensação que eu tinha, eu falava isso com Jesus. E eu orava a 3 deuses. É difícil, né? Eu falei, Senhor, como é que eu vou orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? O Senhor decide, aí me ensina para como O Senhor decide, me orienta, né? Porque é difícil. Na minha ignorância, eu me lembro que essa oração eu fiz no quarto em setembro com o Senhor. Não sei para quem orar. Tem 3. Senhor, tem 3 deuses. Houve uma vez que eu li aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. Isso foi uma tragédia, esse livro. Eu botei uma bandeira. Jesus. Fui orar. Você foi orar para o Espírito Santo. Esse livro é uma heresia. Deixa eu falar bem claro. Doa quem doer, espernei quem espernear. Esse livro é uma heresia. Eu conheço o conteúdo desse livro. Eu não estou sendo tendencioso. O camarada tal do Benihim, ele criou esse livro, vendeu horror, ficou rico. Ficou rico. E todo mundo começou de manhã, ao invés de falar com Deus o Pai. Olha só, eu vou entrar na mente do trinitariano, tá bom? Eu vou tentar ser trinitariano aqui de novo. Você tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem que eu vou orar nessa manhã? Aí o Benihim induz as pessoas não a orarem ao Pai, que já é por si só um erro. Não orarem ao Filho, que é o Redentor, mas orarem para a terceira pessoa. Então deixa o Pai de lado por hoje, deixa o Filho de lado por hoje, vamos nos relacionar com a terceira pessoa. Aonde tem isso na sua Bíblia? Em lugar absolutamente nenhum. Tá certo? Mas vamos lá, vamos orar para a terceira pessoa. Espírito Santo, me enche da tua unção. Não é assim que o pessoal fala? Eu quero conhecer o Pai. Assim. Aí você fala com o Espírito Santo. Meu Deus, Jesus foi claro. Orem ao Pai em meu nome. É absolutamente claro na Bíblia. Em nenhum momento Jesus diz: orem ao Pai em meu nome e no nome do Espírito. Em nenhum momento Jesus diz: se preferirem, orem ao Pai só no nome do Espírito. É orar ao Pai
em meu nome, peçam em meu nome, eu, Jesus. Eu sou o único mediador. Se coloca o Espírito como mais uma via para chegar ao Pai, tem 2 mediadores. E não existem 2 mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Se o Espírito Santo é mais um para a gente entrar em conexão com o Pai, tem 2 mediadores. E não tem. Só existe um mediador. Um que fica no meio. A minha oração sobe para Deus por meio de Jesus. Se você tivesse que orar ao Espírito Santo, isenta o mediador e você iria pelo segundo mediador, que é o Espírito Santo. E aí vai cair no erro da Igreja Católica. Todos os santos mortos viraram mediadores. Você pode orar a Deus em nome de Pedro. Você pode orar a Deus em nome de Maria. Você pode orar a Deus em nome de qualquer santo. Aí multiplicaram os mediadores. Só existe um mediador. Diga, Valéria. Catolicismo puro, né? É catolicismo puro isso aí, né? Puro isso aí. Mas, pô, o que acontece? Alguns irmãos, conversando com eles creem que existe um terceiro trono, que é o Espírito Santo. Meu Deus, o terceiro trono é viagem demais. Aceitar o Espírito Santo, nem a Igreja Católica. Eu vou dizer para você, nem a Igreja Católica chegou tão longe. Nem a Igreja Católica chegou tão longe. Se tem irmão evangélico falando isso, é uma loucura. Nem a Igreja Católica. Misericórdia. A Igreja Católica ensinou durante séculos a Trindade. A Igreja Católica ensinou durante séculos a Trindade. Até hoje ela instrui seus adeptos com ilustrações, com imagens, com pinturas, com representações gráficas, certo? Como é que é a representação gráfica da Igreja Católica? É o Pai de um lado, o Filho na sua direita e a pombinha do Espírito Santo. Nunca vi na vida a Igreja Católica colocar um trono para pombinha. Não tem trono para pombinha. É um trono para o Pai, um trono para o Filho e uma pombinha no meio, flutuando. Mas a ideia é essa, que existe um trono. Então, se alguém viajou para botar um terceiro trono, piorou a situação. E muito. Misericórdia. O que está acontecendo hoje na Igreja Católica é a exaltação de Maria, formando uma quadrindade. Hoje, a iconografia católica romana botou anexo Maria, acendeu Maria nessa equação. Então aparece o Pai, aparece o Filho, aparece a pombinha e Maria aqui no meio. Quatrindade. Muitos padres estão começando a pegar essa imagem com os 4, em forma de gesso ou qualquer coisa, e fazer o povo adorar Maria junto com a Trindade. Isso está acontecendo. Mas a igreja evangélica inventar um terceiro trono, isso é brincadeira. Isso é heresia até. São pessoas que não estudaram, né? Pelo amor de Deus. Aí é o espírito do erro, do engano, anticristo. Mas eles falam assim, que o Espírito Santo, ele é exatamente igual ao Pai, exatamente Isso. igual. Então, logo, se o Pai e o Filho têm trono, e o Espírito Santo é igual ao Pai, Tem que ter. então também tem trono, entendeu? Mas isso parte do fake news. Parte do fake news chamado dogma da Trindade. Não parte da Bíblia. Parte do fake news. O fake news tem 1.700 anos. Vocês estão pensando que o negócio de fake news é recente? Da era da internet? Fake news está arraigado há 1.700 anos. Uma notícia mentirosa existe há muito tempo. Então, se você adora o Pai, adora o Filho e adora o Espírito Santo, você está sendo politeísta. Politeísta, com certeza. Você adora o Deus único que está escrito lá na Testament. Exatamente. Mas você sabe que eles dizem que não é politeísmo? Quando eles criaram o dogma, nenhum teólogo trinitário diz que é politeísta. Eles tinham domínio da palavra. Não era o povo daquela época, não tinha acesso à palavra. Então, Sim. Era o que eles falassem e acabou. Os papas, tudo isso, inclusive daquele filho de Lutero, que Lutero também era uma sozinha, Sim. o Lutero ele saiu para aprender alguma coisa lá, porque não tinha acesso. Não tinha acesso. Nem o próprio Lutero tinha acesso direito aos livros, às Bíblias naquela época, até a Idade Média.
Então, um povo ignorante na era das trevas, e a igreja com a faca e o queijo na mão pode dizer o que quisesse. Quem teve um monopólio da palavra por muitos séculos foi a Igreja Católica Romana. Falava em latim, o povo era ignorante, a maioria analfabeto. Então o padre falava um monte de palavras em latim, ninguém entendia nada. E depois ele falava, ó, a verdade é essa, adore a Deus numa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa saia da missa, tá bom, é isso que eu tenho. Tinha Maria também, a reforma tirou Maria. Eu sei, mas basicamente, hoje estão introduzindo Maria mais explicitamente. A mariolatria existe desde o segundo século. Sempre existiu. Não é nem da época da Igreja Católica, é até antes. Já havia povos adorando Maria. Mas a questão não é essa. Na hora de introduzir o dogma estava fechadinho, ainda nos 3. A pessoa ouvia na missa e saía da missa com essa ideia na cabeça. E acabou. E ninguém tinha Bíblia na mão para comparar. Então, eles tiveram muito tempo para estabelecer esse dogma. Vamos continuar aqui. Nós partimos para uma discussão extra-texto, mas vamos voltar para o texto. Irineu de Lyon diz assim, olha, tomai cuidado se o verbo de Deus não habita em vós, verbo de Deus é o Espírito Cristo, não habita em vós, e se não tendes em vós o Espírito do Pai, se viveis vida vã e sem finalidade, como se não fosse senão carne e sangue, não podereis herdar o reino de Deus. Então, olha bem, nosso irmão do segundo século continua visando alcançar o quê? Reino de Deus. Mas para entrar no reino tem que ter o Espírito de quem? Do Verbo e do Pai. O Espírito do Verbo. Se você não tem o Verbo, você não tem o Espírito dele. Do Filho e do Pai. O Espírito é do Verbo e do Pai. Simples assim. Amém? Avança aí para mim. Então, só na introdução. Vamos lá. Questão diária e a elevação do Espírito Santo a uma terceira pessoa. Vocês viram que Tertuliano, na semana passada, Tertuliano já tinha esboçado a ideia. Mas na cabeça de Tertuliano, Jesus não era exatamente da mesma dimensão do Pai. Lembram disso? Tertuliano via Jesus abaixo. Então o Pai seria o principal, o Filho um pouco mais abaixo, e o Espírito Santo, uma invenção que não tinha nem como encaixar, como terceira pessoa. Mas ele via uma certa hierarquia entre eles. O que vai mudar no dogma da Trindade? Por que o dogma da Trindade é diferente? Aquilo que a irmã falou. Para o dogma da Trindade, não existe nível de hierarquia entre as 3 pessoas. Para a Trindade, então, elevaram os 3 à mesma dignidade, poder, honra e glória. Olha aí uma diferença, viu? Quando estava se formulando a ideia com Tertuliano, lá no 3º século, ainda havia uma diferença entre Pai e Filho. Quando estabelecem o dogma da Trindade, acabou a diferença. Por isso até hoje tem um monte de cristão evangélico que não sabe quem adora. Ora começa a adorar o Pai, depois mistura com o Filho, depois volta para o Pai. Não consegue separar mais. Chama Jesus de Pai, chama o Pai de seu Salvador, que também é, mas às vezes coloca o Pai na cruz. Não consegue mais ver diferença entre o Pai e o Filho. Então canta para Deus o Pai, canta para o Filho, canta para o Espírito Santo, e tudo misturado. Porque o dogma da Trindade equalizou os 3 na mesma dimensão de honra. Porque não existe na sua Bíblia. Ok? Jesus, o Salvador, nosso Senhor, ele sempre deu honra ao Pai. Qualquer texto que você lê na sua Bíblia de Jesus, ele dá honra a Deus. Ele não toma a honra de igual forma para ele. Jesus chama o próprio Pai de seu Deus. Isso é muito forte, irmãos. Pensa, Jesus poderia dizer, eu sou igual ao Pai, me chamem de Deus também. Mas Jesus, e direcionar os seus discípulos a chamarem o Pai de Deus de Jesus, seu Deus. Ao ressuscitar, ao 3º dia, aparecer para Maria, ele diz, Maria,
Eu vou subir para o meu Pai e seu Pai. Meu Deus, Jesus chama o Pai de meu Deus e seu Deus, Maria. Jesus coloca como abaixo. Quantos compreenderam isso? Falou assim, bom mestre. Ele falou, só tem um bom, Deus, o Pai. Jesus pegava a honra toda e jogava para o Pai. Ainda que no Evangelho de hoje diga, quem honra o Pai deve honrar o Filho com a mesma honra. O próprio Jesus reivindicou honra semelhante ao do Pai. Mas a maioria das vezes jogava toda a honra e toda a glória para o Pai. Se colocando abaixo, submisso. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Minha comida é essa. O essencial para mim é honrar o Pai. Sempre Jesus se colocou nessa posição. Aí vem a Trindade, que vocês vão ver nos documentos, e tira essa diferença de pai para filho. Essa dignidade muda. A reverência do filho acaba. E aí ainda bota o terceiro, que é o Espírito Santo, aí que bagunça geral. Porque agora nenhum deles é maior do que o outro. Isso é muito sério, né? O que eles fizeram? Alguns podem falar o seguinte, esses textos aí é porque na época Jesus ele tinha se esvaziado. Então na época ele se submeteu ao Pai. Só que aí... Quando voltou ele se igualou ao Pai. Coríntios 15 fala que após o filho reinar, ou seja, já como rei... Ele vai se sujeitar àquele que tudo que sujeitou. 1 Coríntios fala lá, depois do reino estabelecido, aquele que recebeu tudo do Pai vai se sujeitar àquele que tudo lhe sujeitou, que é o Pai. 1 Coríntios mostra que Jesus sempre vai se sujeitar ao Pai. Amém? Está escrito. Os textos canônicos não erram. Se nós não tivéssemos a bagunça da influência externa do dogma, todo mundo acertaria bonitinho na Bíblia. Porque a Bíblia não ensina outra coisa. Não é isso, irmãos. É fácil. O problema é que nós temos a Bíblia e temos a tradição empurrada goela abaixo dentro de nós. A nossa lente já lê a Bíblia. Já lê a Bíblia com os óculos da Trindade. Aí você enxerga a Bíblia. Tirando os óculos, o que está escrito é claro. Um filho de Deus subordinado ao Pai. Eles falam que até aquele santo. Pai, filho, E tudo que tiver três é Trindade. E aí que está o paradigma, olha só. Ouve só, a chave para quebrar esse tipo de ideia. E quando fala dos 7 Espíritos, como é que encaixa na Trindade? Agora deu ruim, né? São 7 Espíritos. Mas não são 3? Então são 10? É um para cada dia da semana. A irmã é criativa. Um para cada dia da semana. Não complica para ele, se você ficar nessa, onde diz 3 vezes santa é Trindade. Então tá, querido. Então, e onde diz 7 Espíritos é o quê? Como é que funciona isso aí? É um mistério? A Igreja Católica não tem resposta para 7 Espíritos. Nem vai ter. Não tem, pô. São 7, não são 3. Nenhum. Não toca nesse assunto, Contorna, sai de fininho. Mas qual é a explicação? Se são 7 Espíritos e tem o Pai e o Filho, 7 mais 2 dá 9. Ou não? A matemática não é essa? Simplista? Então não tem explicação. A maioria dos evangélicos nem percebe que são 7 Espíritos. Qual evangelho tem essa linguagem na boca? Fala assim, eu creio nos 7 Espíritos de Deus, a plenitude. Não fala. Quando olha na palavra, fica surpreendido. Eu já vi, irmão, absurdos. O pessoal fazer campanha nas igrejas pentecostais, as 7 unções de Deus. Aí cria um jargão para fazer 7 reuniões seguidas. Irmão. As 7 unções de Deus, uma em cada semana. Transformou aquilo que não entendeu em campanha para encher a igreja. Não é 7 unções de Deus. São 7 Espíritos que formam a unção plena de Deus. 7 formam a plenitude da unção de Deus. Mas vamos lá, vamos para aquilo que a gente pode discernir dessa bagunça toda.
Um contexto histórico. Quando criaram o dogma da Trindade, após cerca de 300 anos, não é, depois de Cristo, olha bem, a Trindade não é do primeiro século. A Trindade não é do segundo século. A Trindade começa a ser gerada no terceiro século depois de Cristo. Nos primeiros 200 anos, ninguém falava de Trindade. Né? Depois de 300 anos e de 10 decretos de perseguição, quantos sabem aqui que a igreja passou por 10 perseguições imperiais? Olha, irmãos, a igreja foi peneirada em 10 ocasiões. Cada imperador romano que chegava, editava um dito para perseguir os cristãos. Entrou Nero, perseguiu os cristãos. Entrou Cláudio, imperador, perseguiu os cristãos. Trajano, perseguiu os cristãos. E assim foi. E era decreto oficial. Alguns fizeram decretos regionais, outros no império inteiro. Então, durante 200 anos, ser cristão era contra a lei. Imagina se fosse isso hoje. Estabelecesse uma lei dizendo não pode ser cristão, não pode se reunir em igreja. Como é que vocês iam fazer? Como é que nós íamos fazer? Você não lembra na época da pandemia? Não pode abrir a igreja. Deu camburão de polícia na porta de igreja. Tem pastor sendo algemado. Ali era, entre aspas, uma questão de segurança de saúde. Questão pública de saúde. Esse era o pretexto. Mas na prática fecharam todos os templos, proibiram reuniões e prenderam seus líderes. Essa é a prática. Imagina se isso fosse hoje sem o pretexto da Covid. Dissesse, não pode reunir, não pode abrir salão nenhum, reunião em lugar nenhum, e se abrir vou prender o pastor. O cristianismo surgiu assim. Era contra a lei. Eram os marginais. Tinham que fugir. Fazer reunião na beira do rio. Fazer reunião debaixo das catacumbas de Roma, no cemitério. A igreja passou 200 anos fugindo. E morrendo. Quem era pego era sentenciado. Ou torturado. Ou preso para sempre, até morrer. Ou imediatamente sentenciado. Espada no pescoço. Cruz. 200 anos de perseguição, um monte de cristão morreu na cruz. Existe uma modalidade que vocês não conhecem, eu estudei um pouquinho sobre isso. Os cristãos eram colocados em minas de carvão para Roma, e aí cegavam um dos olhos para eles não fugirem. Muitos cristãos passaram a vida toda num buraco escuro, tirando carvão para Roma, tirando minério para Roma, ouro ou qualquer outra coisa. A história registra isso. Ser cristão era quase uma sentença de morte. Por mais de 200 anos. 10 perseguições imperiais. Foi uma peneira gigante para a igreja. E ainda assim o cristianismo prevaleceu. Então, nesse tempo, vai surgir um imperador romano, pós todos esses, que ao invés de perseguir e matar os cristãos, resolveu se tornar cristão. Oh, glória! Acabou a perseguição. Coisa boa, né? Coisa boa agora. É bom, irmãos? Vocês acham que foi bom? Piorou a situação. Porque o Constantino, ele foi mais esperto do que os outros imperadores. Os outros imperadores matavam todos os cristãos, mas causava muito problema. Quanto mais matava cristão, mais cristão surgia no império. O sangue dos mártires fertilizou o coração de muitos cristãos. A pessoa via um outro morrer na arena com tanta valentia que acabava anuindo a fé. Então presta atenção. Todos eles mataram, não deu certo. Esse foi mais esperto. O dito popular diz, né? Quando você não pode contra ele, o que você faz? Junte-se a eles. Melhor do que matar meus súditos é eu dizer que sou cristão, eles ficam de boa comigo e eu mantenho o controle sobre todo o império. E contamina também, né? Controla. Manipula. Então ele pseudo se converteu ao cristianismo. Muitos cristãos viram isso como uma libertação. Agora sim,
Agora não vem um tempo de paz, porque o próprio imperador agora é cristão. Que maravilha! Nada. A corrupção entrou. Se antes você pagava o preço com a própria vida, perseguido, os bispos, né, eram os primeiros a serem mortos, os pastores. Agora, eles são assalariados do império. Se o bispo era pobrezinho, né, fugido, agora ele ganhou coroa na cabeça e um salário pompudo do império. Olha que maravilha. Só que agora o bispo está na mão de quem? Do imperador. Uma parte da igreja viu isso como corrupção e foi para o deserto. E criou comunidades no deserto chamadas monastérios. Sabe qual é a origem dos monastérios? Monges. É a fuga de dentro do sistema do império para lugares ermos, onde se formavam comunidades. Criaram os monastérios, os primeiros monastérios cristãos. Porque o pessoal viu, isso aí é corrupção. Não vai dar certo. Com o dinheiro do Estado, mistura a igreja e Estado, dá certo isso aí? Nós estamos agora com um presidente aí que é ex-presidiário. Se ele agora se converter a Jesus, ele vai se converter a Jesus, ele é macumbeiro. Ele é da curimba lá dos demônios lá. Mas se ele diz agora eu sou evangélico, você vai se celebrar? Depende. Até que ponto, né? Depende muito. Beleza, agora o presidente é evangélico. É evangélico ele? Foi assim que o Constantino ganhou todo mundo. Agora eu sou cristão, beleza. Podem ficar calmos, não vai ter mais perseguição. O diabo tem comando de luz, não é isso? Ministro de luz, maravilha, né? Então no ano 313, ele fez o Edito de Milão. O Edito de Milão deu liberdade religiosa para todos no Império. Agora preste atenção, foi para todos no Império. Abarcou os cristãos? Abarcou. Aliviou a barra dos cristãos? Aliviou. Mas qualquer adorador de qualquer divindade também tinha liberdade religiosa no Império dele. Não foi só para os cristãos. Entendeu a malandragem dele? Ele queria paz e amor com todo mundo no seu império vasto. Eu quero manter todo mundo em paz. Está dando muito conflito. E aí acabou a perseguição religiosa. Adotou uma postura protetora, patrono do cristianismo, financiando a construção de catedrais. As primeiras catedrais foi com dinheiro do imperador Constantino. Catedrais vem da palavra cátedra. Cátedra é trono. O bispo agora sentava-se num trono. Olha que maravilha. E aí, em volta disso, construiu palacetes, né, chamados catedrais. Foi invenção de Constantino, era de Constantino. E o dinheiro do Estado financiando a igreja. Isso foi o que aconteceu. Foi a pior corrupção para a igreja. Enquanto perseguida e pobre, ela era fiel. Agora está rica sou, de nada tenho falta. É assim que aconteceu com a igreja. Quem quiser ler essa história, pega um bom livro de história. Josué Gonçalves fez uma série de livros aí sobre a igreja, sobre a história da igreja. Quem quiser, recomendo. Livros muito bons sobre a história do cristianismo. E tem um monte de artigos na internet, você vai ver tudo isso. O que é a entrada de Constantino no cristianismo? Está ele aqui, ó, imperador. O grande Constantino, primeiro imperador cristão. Avança aí para mim. Um bispo vai causar um problema nessa tranquilidade que ele conseguiu. Ele conseguiu deixar todo o império calminho, todo mundo feliz, não teve uma perseguição religiosa. Aí surge o famoso bispo Ário. Qual o problema do bispo Ário? Ele, lendo lá do jeito dele, descobriu que Jesus era a primeira criatura de Deus. Não diz o texto, ele é o primogênito da criação, logo ele é uma criatura. Não é, querido. O termo primogênito da criação não é isso. Jesus criou o mundo junto com o Pai. Ele tem o poder de ter herança de tudo junto com o Pai. Por isso o primogênito. O primogênito que herda a herança de toda a criação. Toda a criação pertence a Jesus. Como co-criador, como logo junto com o Pai. É isso.
Mas Ário leu diferente. Se ali diz que é primogênito da criação, logo ele é o primeiro criado. Só isso, irmão, só um erro de conceito causou um problema sério no império. Um detalhe sutil, né? Sutil. Os TJ são arianos. E seguem a ideia de que Jesus é criatura. Então, olha um problema sério. Um erro de conceito causou um bafafá, uma briga danada no império. Começou a ter partidário da visão de Ário. Começou a ter partidário contrário, lógico, causou uma briga. No começo, o imperador Constantino tinha aceito a ideia de Ário. Depois ele foi dissuadido por outros e mudou de visão. Quase que o Constantino ia ser ariano. Então Ário, o bispo Ário, postula que Jesus Cristo seria a primeira criatura de Deus. A polêmica gera conflito entre os bispos e seus partidários. Para sanar o cisma iminente, o imperador convoca um concílio ecumênico quer dizer geral, na cidade de Niceia, na Turquia, para debater o assunto. Já tinha gente saindo no braço, um com os outros, dentro da igreja. Naquela ilustração dos bispos se engalfiando, aquilo praticamente foi literal. Quem era partidário de Ário e quem não era, saiu na mão, saiu no taco. Olha que ponto que chegou. E aí o imperador viu, se eu não fizer nada, meu império vai dividir de novo. Então o que ele faz? Ele promulga um decreto para fazer uma reunião, um concílio, na cidade de Niceia, na Turquia. Do dinheiro do império, pagou os bispos, o traslado dos bispos, e trouxe todos eles para fazer aquela reunião, para debater o dogma, se Jesus era criatura ou não. Como ele sabia que Jesus não era criatura, o dogma vai ser fechadinho, que Jesus é Deus igual ao Pai. Mas foi aqui, ó. Quem quiser depois pesquisa, ó, foram 318 bispos reunidos. Não é? Tem aqui mais detalhes, que eu não vou entrar agora no mérito. Constantino presidiu. Tinha Alexandre de Alexandria, que acusava o Ário de negar a divindade do Verbo. Tinha o Ário que dizia que Jesus era uma criatura. Entrou Atanásio, entrou Eusébio, e por aí vai. Quem quiser mais detalhes da história, procura e pesquisa na internet, você vai achar. Avança para mim. Além de defender a divindade do Filho de Deus, o dogma elevou o Espírito Santo a uma terceira pessoa distinta e ao mesmo tempo unida ao Pai e ao Filho, com igual eternidade e poder, formando um Deus triuno. Antes do dogma ser estabelecido, existia o credo de Cesareia. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que ficou o dogma de Niceia. Mas antes dele existia o credo de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi o primeiro historiador cristão. E ele proclamava assim, ó, o dogma, pouquinho antes do de Niceia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação, tendo vivido entre os homens, sofreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao Pai e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Cremos, até aqui, tem alguma coisa errada até aqui, irmãos? Não. Agora o que ele vai colocar aqui, ó. Cremos que cada um dos três, está tratando como indivíduos, existe e subsiste. O Pai verdadeiramente como Pai, o Filho verdadeiramente como Filho, o Espírito Santo verdadeiramente como Espírito Santo. Como nosso Senhor também disse, quando mandou seus discípulos para pregar: ide e ensinai a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui no tempo de Eusébio de Cesareia, o batismo em nome da Trindade já estava vigente. Ele usa como base, ali em Mateus capítulo 28, para dizer, está vendo? Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos ver isso em outra aula, se Jesus mandou, tá bom? Então, vamos ver se isso aqui é verídico.
Eu sei que está na sua Bíblia, na Bíblia de todo mundo isso. Mas existem provas pela própria Igreja Católica Romana que esse texto foi anexado posteriormente. Vamos discutir sobre batismo em nome da Trindade numa outra aula, tá bom? Mas olha só como é que já havia 3 pessoas aqui. Agora sim, avança. Vamos fazer um comparativo agora, irmãos. Eu deveria ter colocado de uma maneira diferente, talvez em ordem cronológica para não confundir vocês. Agora eu vou voltar de novo para o primeiro século. Para você comparar. Vocês ouviram o dogma do 4º século. Como é que era no primeiro século? Sabia que existe o credo dos apóstolos? É o credo oficial dos apóstolos. Existe esse documento, credo dos apóstolos, do primeiro século. Como era o credo dos apóstolos? Então, segundo a história, os apóstolos comungaram ali e cada um deu um pitaco nesse credo e saiu esse credo aqui, para uniformizar. Vamos ver como é que é? Leia comigo em voz alta para você não ficar passivo. Vamos lá? Creio em Deus Pai, onipotente, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilato e sepultado, e ao 3º dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Tranquilo? Tranquilo. Tá, tem algum problema aí nesse credo? Não. Esse é o credo dos apóstolos. Mas como saber, né, se realmente é dos apóstolos? Pois é. É soa igual. É história, né? Isso aqui é um credo que ficou para a história. Foi registrado na história da igreja. Na história da igreja. Sim. Vamos dar uma chance de credulidade que isso aqui tenha sido realmente o credo dos apóstolos. Tem alguma coisa errada nesse credo? Eu vejo que não. Não. Não tem, mas Não tem. Mais à frente nós vamos ver que vai mudar tudo. tu lendo assim, já parece que eu tô lendo os que viriam depois. Não, não é igual. Não, eu digo assim, a forma que É o credo é uma fórmula. É a padronização. O resumo da fé. É o resumo da fé. Credos são o resumo da fé. tá quase que já resumindo o que viria depois. Não, eu quero que você perceba. O que nós lemos antes de José de Cesareia, até aqui era igual. Falava de Jesus, veio, ressuscitou, vai julgar vivo e morto. Tudo isso aí era o credo e a base. Agora perceba a diferença. Qual é a diferença? Ah, tem diferença ou não tem diferença? Tem diferença. Quando vai falar do Espírito Santo, ele diz que são 3? Não. Ele diz que são 3 iguais? Não. Diz somente o seguinte: creio no Espírito Santo, nós também cremos que existe o Espírito. Mas depois foi evoluindo. Eu quero que vocês percebam a evolução. A base estava aqui, em cima disso eles foram aumentando o artigo. Ou seja, até aí. Tá tranquilo. Seria até aí uma unção que, no caso, foi do Pai, né? Até aí. Um artigo de fé. Depois. Olha bem como é que diz o credo aqui, ó. Olha bem como é que diz o credo. Ele é nascido como, Jesus? Nascido do Espírito e da Virgem Maria. Não foi o Espírito de Deus que colocou lá no ventre de Maria o verbo? É o Espírito de Deus. Não tem problema nenhum, está tudo correto aqui. A menos que o Espírito Santo seja uma terceira pessoa. Então Jesus não é filho da primeira, Jesus é filho da terceira. Entenderam a loucura? Como é que o dogma bagunça tudo? Sei lá, pastor, eu prefiro ainda entender que eles mesmos criaram isso aí, porque não existe e depois foram aperfeiçoando até o que eles queriam. Eles quem? Isso aqui é do primeiro século, não existia igreja católica ainda. Ah, tá, Primeiro século. Primeiro século, é documento do primeiro século. É a confissão de fé do primeiro século. É um exemplo perfeito. Se a gente questionar todos os escritos, aí não tem base para a gente argumentar. Não sei, mas aí está dizendo que é do primeiro século? É, do primeiro século.
vocês quiserem, como eu disse, hoje tem tudo na internet. Eu quero ver esse credo, qual é a origem, quem escreveu. Pois pesquisa depois, não pesquisa agora não, senão você perde foco aqui. Não abre o Google agora não. Oi? História eclesiástica de Cesareia tem isso aí? Já tem os outros credos. A história do cristianismo guarda todos esses credos. Do primeiro, que é esse aqui, até os mais recentes. Você pode ter acesso a todos esses credos. Quero que você compare. Aqui se falava só do Espírito Santo como um artigo de fé. Assim como a igreja, assim como a remissão dos pecados, assim como a ressurreição da carne. São coisas para a gente crer. Mas não está envolvido na pessoa, né, uma terceira pessoa, só o pai e o filho. Esse é o primeiro credo. Avança agora para o credo, resumo do Concílio Ecumênico de Nicéia. Como é que ficou? Vamos lá. Vamos ver aí como é que eles estabeleceram esse credo. O estabelecimento do dogma da Santíssima Trindade com anátema. Percebam que no primeiro credo, o resumo da fé, não tem nenhuma ameaça se você não crer. Mas a partir do quarto século, eles colocam a fé ali para o povo e botam um artigozinho embaixo assim: se você não crer, você é maldito. É simples assim. Quando eles criaram o dogma, eles colocaram mais um fecho ali no final da escrita do documento, obrigando todo mundo a crer, sob pena de sanção. O negócio foi esse. Isso é uma representação aqui, ó, do Concílio Ecumênico de Nicéia. E aqui embaixo, o pergaminho gigante aqui, está aqui o documento redigido. Vamos lá. Quem não aceitar agora o que eles estabeleceram é herege. Avança para mim, filho. Vamos lá. Vamos ver o famoso documento de Nicéia. Você vai perceber que, por enquanto, eles queriam só abafar Ário, abafar a ideia de que Jesus é uma criatura. Então não argumentaram muito sobre o Espírito Santo aqui. Nesse primeiro concílio ecumênico de Nicéia, ainda não argumentaram muito sobre o Espírito Santo, mas só fortaleceram que Jesus é Deus igual ao Pai. Vamos ler esse texto aqui. Cremos em um só Deus, Pai, onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai. Viram o credo dos apóstolos não fala nada de substância? Agora criaram aqui mais um link. Da mesma substância do Pai. Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Olha o detalhe aí, ó. Gerado, não feito. De uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as quais estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu, encarnou-se e fez homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente virá para julgar vivos e mortos. Cremos no Espírito Santo, e a todos que dizem ele era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus, de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável, a todos esses, lê comigo o finalzinho aqui, ó, a Igreja Católica e Apostólica anatematiza. Verbo anamatizar, vem da palavra anátema, tornar maldito. Vocês aceitem essa fórmula, caso contrário, a igreja os vota, os delega como malditos. Ali está entre aspas, faz coisa de filme, né? Ele era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito. É para negar que Jesus tenha tido origem. Se Jesus teve uma origem do Pai, em algum momento ele não existia, então Jesus é criatura. Era o que Ário defendia. Então, para negar isso,
Jesus sempre existiu junto com o Pai. O que é verdade, estava no Pai, né? Desde o princípio o verbo estava em Deus. Não é mentira. Aqui a defesa era para negar que Jesus foi feito, criatura. Perceberam aqui, ó, foi feito. Quem é feito é criatura. Então a primeira defesa da Trindade foi essa aqui, por enquanto. Não falou muito do Espírito Santo, né? Antes de nascer ele não era. Pois é. Ele era, né? Antes de nascer ele... Tudo que é eterno já era, né? Tudo que é eterno já era. Aqui não abordou muito sobre a pessoa do Espírito Santo, mas foi o primeiro documento redigido. Não satisfeito com esse documento, eles vão fazer um novo concílio ecumênico, tem o segundo, na cidade de Constantinopla, cidade de Constantinopla, no ano 381, cerca de mais ou menos, quer ver, menos de 50 anos depois, 40 e poucos anos depois. Olha como é que vai ficar agora a confissão de fé oficial da igreja. Avança para mim, filho. Esse credo aí foi feito nos 318 bispas. Isso. O que veio anterior, de Nicéia. Agora estamos no outro credo, o de Constantinopla. Vamos ver o que evoluiu? Começa assim o artigo. Leia ali comigo em voz alta. Cremos no Espírito Santo. Senhor, vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Agora já não é mais sutileza, agora escancarou. É o credo niceno-constantinopolitano, junto de Nicéia com o de Constantinopla, ano 381, quarto século da era cristã. E a partir de agora, claramente chama o Espírito Santo de Senhor, e que deve ser adorado junto com o Pai e com o Filho. Então aí se oficializou mesmo. Aí se oficializou de vez. Aí se estabeleceu o dogma. E ponto. E o resto é história. Estamos até hoje debaixo desse fake news aí. Quem questionar é herege, anátema. E vai para o inferno. Não passa nem no purgatório, vai direto para o inferno. É isso. E documento após documento, eles foram amarrando mais a ideia, costurando mais, estabelecendo mais firme. A igreja evangélica hoje, ela crê nisso aí, É. mas ela não crê naquela parte B que fala: esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. A igreja evangélica, ela não crê Perdeu a visão até do reino na terra. na ressurreição e a vida no século vindouro. É, a vida no reino. A Trindade vai não crer nessa parte aí. Mas a maioria dos cristãos evangélicos nem sabem que a origem do dogma é desse tempo aqui, ano 381. Não sabem. Sim. Crê, mas não prega muito. É. Não, ressuscita e mora no E céu. mora no céu. A vida no século vindouro não é da igreja. Vocês vão ver por que isso, irmãos. Eu não vou falar mais sobre a Igreja Católica Romana. Vamos falar sobre o reino, onde a igreja tirou o reino do coração do povo. O amilenismo. Já vou falar sobre o amilenismo. Triste. Mas ao mesmo tempo é importante demais a gente ter esses documentos nas mãos. Você tem a sequência da evolução do negócio. E não tem como eles negarem os documentos. Os documentos são oficiais, viu, irmão? Amém? Vamos ver como é que fica depois? Avança para mim. Ai, Jesus. Agora, perceba a evolução do negócio. Vai ficando cada vez mais engessado.
Credo de Atanásio, 4º século depois de Cristo. Olha como é que está narrada agora a fé do 4º século. Vamos lá? E a fé católica é esta: adoremos um Deus na Trindade, e a Trindade na unidade. Não confundimos as pessoas, nem dividimos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Todos são Deus. A glória é igual. A majestade é coeterna. Não há submissão entre eles. O Filho não está abaixo do Pai, o Espírito Santo não está abaixo do Pai. Para o dogma trinitário, os três estão juntos na mesma dimensão. Ninguém é subordinado a ninguém. A igreja evangélica não pensa nisso. Herdou o conceito, mas não pensa muito nisso. Que Jesus é abaixo, nem questiona. Então, majestade coeterna. Os três são reis. O Pai é rei, o Filho é rei e o Espírito Santo é rei. Da onde surge o 3º trono. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo, Deus. Um só Deus, 3 pessoas, monoteísmo, segundo a Igreja Católica. Não é politeísmo, é um só Deus com 3 pessoas. Não é 3 deuses, é um só Deus com 3 pessoas distintas, e iguais, e eternas. Isso é o dogma da Trindade. Eu diria que aquele anterior, do credo niceno-constantinopolitano, ainda não é o que a igreja tem no coração. O que a igreja tem é esse aqui de Atanásio. É esse aqui. Já bateu mais no liquidificador a ideia? Aí é trindade mesmo. Esse é o principal trecho. E o exemplo que se usa para explicar esse 3 em 1 é o ovo, né? O ovo, a luz do sol, a luz do sol, o calor, e por aí vai um monte de explicação. Pois é. E triângulo de 3 pontos. E aí a pessoa vai usar tudo que é trino para dizer que Deus é trino. Olha olha o estrago, irmãos. O Espírito Santo é Deus. E nessa trindade, olha bem, nenhum é antes ou depois do outro. Nenhum é superior ou inferior ao outro. Não há, igualou tudo. Não. Se lembram que Tertuliano, pelo menos via que o filho era submetido ao pai? Agora nem isso. São 3 iguais, absolutamente iguais. Em dignidade, honra e adoração. Agora leia o finalzinho, agora sempre amarra com ameaça, vamos lá. Aquele, pois, que quiser ser salvo, deve pensar assim sobre a Trindade. Se quiser se salvar, você não se salva pela fé em Cristo, você se salva pela fé na Trindade. Deixa bem alto aqui, altissonante para o mundo ouvir. A Igreja Católica Romana inventou uma salvação na Trindade. E não em Cristo, né? Não em Cristo. Não precisa crer em Jesus. Creia na Trindade e serás salvo. Tu e tua casa. Simples assim, irmãos. E quem quiser ser salvo, creia assim, desse modo na Trindade. Ponto. Creia na heresia e será salvo. E ponto. Mas aí leva uma coisa importante. Quer dizer, eu posso ser salvo pelo Espírito. O outro irmão ali pode ser salvo pela fé em Jesus. E o outro pode ser salvo pelo Deus. Ou seja, vai ter 3 lugares para que se salve. 3 pessoas para se salvar. Você imagina, irmãos? Olha a loucura que é. Se tivesse nascido depois do 4º século. Se você tivesse nascido depois do 4º século. E a igreja já com esse documento na mão estabelecido para todo o império. Qual é a chance que você tinha de achar a verdade? Sem Bíblia na mão.
Zero. Zero. A Bíblia não é... O clero, a Igreja Católica Romana, tirou a palavra do povo. Só era a Bíblia permitida dentro do sistema romano. Vocês sabiam que a Igreja Católica tirou todos os livros do povo? Todos. Não tirou só a Bíblia, não. Eles condenavam todos os livros livros de filosofia greco-romana, livros de conto, tudo era herético. Mantê-los na ignorância. Vocês aceitem só o que a igreja confirma e libera. O domínio foi total, durante séculos. É a idade das trevas. Não havia luz. Pastor, e até hoje é assim. Umas 2 semanas atrás, eu vi uma entrevista de um padre, arcebispo, que dizia que o católico que consulta a Bíblia é um herege. O católico consulta a Bíblia é um herege? Não é, ele não é católico, ele é cristão. Ele tem que ser, segundo a tradição dos padres romanos. Nunca viu a Bíblia, né, irmã? Agora imagina um tempo que não tinha Bíblia mesmo. Hoje tem, à vontade, aí você pega o aplicativo, compra quantas Bíblias você quiser. Quer comprar 1000 Bíblias? Quer comprar 1 milhão de Bíblias? Você compra. Mas aí a pessoa fica, já falei isso, a pessoa, ou seja, o culpado disso, a realidade culpado disso tudo, sabe é? São os líderes, os pastores, são os mestres, que conhecem com profundidade. Ou vocês acham que uma pessoa que levou 5 anos estudando não passou por isso? Não passou por isso. Passou. Ele é desconhecimento. Gente, vou parar de pensar um pouquinho. Entendeu? Então ele passa essa verdade para o povo, para nós, e é fácil de dizer assim: um culpado é a igreja, um culpado é o sacerdote. Está lá escrito. Exatamente. Assim como é o sacerdote, assim é o povo. Falando outro, quem é o culpado não é a igreja, mas irmão, o culpado da igreja se coloca nos outros. E eu vou dizer mais, pastor. O culpado é o sacerdote, porém por detrás do sacerdote tem outro culpado. O espírito do engano. Qual é o problema? O espírito do engano domina sobre a igreja. Domina. É triste dizer isso, mas é verdade. Irmãos, é triste. Ninguém volta no passado, como nós estamos fazendo aqui, voltar lá no 1º, 2º, 3º, 4º século, para examinar o que é. Aceita e acabou. Ninguém examina nada. Dá trabalho examinar, não dá? Pesquisar dá trabalho? Dá trabalho. A maioria dos crentes, pastor, não estuda a Bíblia, é só ler o básico. É, e promessa só, irmã. Não estuda. E a maioria é promessa só, a palavra de promessa para fortalecer. O óculos denominacional já está ali. Se vocês estão alvoroçados assim, imagina nos outros séculos, irmão. Triste, irmão. Muita gente nasceu de novo, já não tinha mais opção. Era o que a igreja falava e acabou. E acabou. E até hoje é assim, é o que a igreja falou e acabou. Essa semana vi alguém botar um vídeo na internet. Pastor fulano de tal é herege, porque não crê na Trindade. Publicaram um vídeo essa semana aí, com o nome do pastor. Ele é o terceiro feito, o terceiro revelado. Terceiro revelado, né? Como se tivesse revelado aos poucos, né? Pai primeiro revelou o Filho, depois revelou o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta dentro do Gênesis. O Espírito de Deus se manifesta dentro do Gênesis. Porque já está com a mente já estabelecido o dogma da Trindade. Nós mesmos aqui corremos risco de ser taxado de herege, seita. É por aí, irmãos. Na época tinham pessoas que questionavam isso, né? Mas a igreja católica Abafou. E matava. Anamatizou. Transformou em anátema, maldito. E matou. Para calar a voz. Eu já ouvi falar também, né, que eu estava falando da palavra, mostrando que só era os pais do mundo, e essa pessoa falou que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Quer dizer, tem muitas pessoas que ficam com medo De tocar no assunto, é verdade. que acham que vão
Olha só, a genialidade do anticristo. Sabe quem fez esse documento aqui? Não foi Atanásio. Atanásio é o veículo humano. Quem sussurrou essas ideias no coração desse teólogo todo? Espírito do erro, do engano, demônio, anjo caído. Paulo diz na segunda carta a Timóteo: nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a ensino de demônio. Anjo caído sussurrou nos ouvidos desses homens e desviou toda a fé. Não é só um ser humano errado, não, errático, não. Tem influência demoníaca. E por isso, irmão, chegou nesse artigo aqui. E quem quiser ser salvo, crê na Trindade. Você sabia que o Papa, há algum tempo atrás, viu uma entrevista dele, dizendo, ele considera a igreja evangélica ovelhas desviadas. Vocês sabem disso, né? A única igreja verdadeira de Cristo é a católica romana. Nós, evangélicos, que seguimos Lutero para cá, somos ovelhas desviadas. Mas mesmo assim, o Papa declarou o seguinte: eles são um conosco. Olha o que o Papa falou, pode procurar na internet. Porque eles creem na Trindade. Entenderam? Entenderam o que eu acabei de falar para vocês? O Papa fica tranquilão. Que apesar dos evangélicos estar distantes deles, estão aproximados pela fé na Trindade. A Trindade é que une católicos e evangélicos. É fato. É fato. O Papa falou isso porque é verdade. Os evangélicos também creem na Trindade, que é do catolicismo romano. Nesse sentido, os evangélicos estão debaixo da asa de Roma. E nós, no caso, somos os excluídos. Os dissidentes, nós somos ovelha negra. Somos ovelha negra, hereges, seita, sectários. Nós estamos condenados ao lago de fogo e enxofre já, irmão. Porque não vamos nos salvar sem a Trindade. Avança para mim, por favor. Acabou. É só isso? É só isso. Tem mais o que falar? Não tem mais o que falar. Está aí o documento na mão de vocês. Uma pesquisazinha básica no Google, você confirma tudo isso. Pode baixar documentos do Google direto lá. Está aí, para comparar, ok? Semana que vem, presta atenção, semana que vem eu vou mostrar como a Igreja Católica, no quarto século, conseguiu influenciar a Bíblia a falar sobre Trindade. Já que na Bíblia não tem Trindade. Mas nas nossas Bíblias, eles embutiram a Trindade. 1 João, capítulo 5, tem Trindade lá. Mateus, capítulo 28, tem batismo em nome da Trindade em todas as Bíblias da Terra. Quando é que isso começou a ser assim? Semana que vem, não perca as cenas do próximo capítulo dessa novela triste, o desvio da igreja cristã. Amém? É importante demais conhecer tudo isso, irmãos. Não só para confirmar que você não está crendo em mentira, como para tentar esclarecer quem não crê na verdade. Vamos ficar de pé, queridos, terminamos a aula de hoje. Dou toda a munição na mão de vocês. Todo o arsenal que eu tenho, eu dou na mão de vocês. Vocês estão armados. Façam bom uso dessas armas espirituais. Paulo diz assim: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, desfazendo nós sofisma. Sofisma é engano. As armas da luz que temos é para desfazer enganos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse engano se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos armas para desfazer. É seríssimo, irmãos. Ao mesmo tempo que para nós é um alívio ver a verdade, nós temos que, aliviados que somos, também nos imbuir de uma guerra, uma batalha, para a libertação dos corações dos nossos irmãos. E como a arma é espiritual, só se pode vencer com armas espirituais. Oração, jejum, ter a palavra nos lábios. Você só vai convencer alguém dessa verdade com muita persuasão no espírito.
E não persuasão de mente humana, diálogo humano. Você não consegue tirar o dogma da Trindade do coração de ninguém só com papo. Vamos conversar aqui sobre Trindade, não vai dar certo. Vai dar briga, vai dar soco, tapa, que nem lá no ano passado. Vai ficar com raiva. Quer fazer essa obra extraordinária? Pegue todo o acervo de conhecimento que está sendo dado a você. Estude. Vejam bem, existem sutilezas de palavras. Palavras específicas ali. Ali já virou, depois da vírgula, virou uma heresia. Estudem, dominem o assunto. E aí sim, na força do Espírito, você vai convencer alguém. Amém? É o dever de casa de todos vocês aqui. Em nome de Jesus. Eu estou fazendo a minha parte, entregando a vocês tudo. Vamos agradecer a Deus nessa manhã? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus Santo e poderoso. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, da tua majestade. E adoramos o teu Filho Jesus, conforme as Escrituras. Ao que está sentado no trono, Deus Pai. E ao Cordeiro, Deus Filho. Seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Essa é a verdade que está na tua palavra. E ao nosso Deus e Pai, e ao Filho Jesus, toda honra e toda glória, toda exaltação, para todo sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Que os teus servos se revistam da armadura da luz, para ter armas espirituais, para libertar os cativos do engano e ser boca profética nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, dá graça a cada um dos seus eleitos. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos retornar logo mais para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome do teu Filho Jesus clamamos. Amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Toda honra e toda glória a Jesus. Amém. Vamos na paz de Cristo. Hoje tem reunião, Dia das Mães, eu sei.